E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, nesta semana nós vamos continuar a tratar aí do nosso gênero textual do bimestre, do oitavo ano, que é a resenha, certo? Bom, na semana passada, nas atividades da semana passada, o que aconteceu? Nós fizemos uma atividade, uma reflexão sobre as funções, a função social do gênero resenha, tá bom? Nós vimos ali para que serve uma resenha. Nós tentamos refletir para que serve esse tipo de gênero, esse tipo de texto que foi criado aí pela sociedade, ok? Nessa atividade dessa semana está bem tranquila, tá? A atividade está bem tranquila. O que nós vamos fazer? Nós vamos retomar aí a, a resenha que nós trabalhamos sobre o filme A Liga da Justiça, né? Deu Liga é o título desse texto, do texto que nós trabalhamos na semana passada, fora os trailers, né? Nós trabalhamos lá o trailer oficial, trailer honesto e uma resenha crítica, que é essa que está aqui embaixo. O que nós vamos fazer na atividade 1 dessa semana? Uma releitura completa do texto. Agora nós vamos nos debruçar aí para tentarmos entender melhor esse texto, entender as escolhas das palavras que foram colocadas ali, né? Por que o autor, o Lucas Salgado, né, do texto Deu Liga, por que ele escolheu de determinados tipos de palavras, quais as funções dela no texto para que se produza aí no final sentidos, ok? A letra A pede para vocês fazerem uma releitura completa e silenciosa do texto Liga da Justiça, retirado do site Adoro Cinema. O professor colocou aqui o print desse site, tá vendo? Para vocês terem aí contato de como esse texto, esse tipo de texto se apresenta para o leitor, certo? Mas se não estiver muito boa a resolução por causa do print, pessoal, o Google Forms, para manter as características do suporte, né, no caso aqui é o site Adoro Cinema, ele não permite a gente copiar e colar, sai todo desconfigurado, sai tudo muito simples, né? Então, o grifo, né, essas estrelinhas aqui, por exemplo, o itálico, sai tudo na hora de a gente colar no Forms. Por isso que o professor coloca aqui para vocês. Ao mesmo tempo, eu coloco um link encurtado aqui, né, para vocês acessarem o site aí na íntegra, tá bom? Se vocês preferirem. Ok? Então vocês vão ler tranquilamente, parágrafo a parágrafo, bem atenciosamente, esta resenha. Na atividade 2, aí começa aí a gente ficar mais por dentro do texto Deu Liga, tá? E aí eu coloco para vocês fazerem todas essas atividades aqui, ó, no próprio Google Forms. Eu não coloquei nenhuma no caderno para vocês fazerem. Ok, pessoal? No entanto, quando o professor colocar, saibam que isso é de propósito. Quando eu coloco para vocês fazerem atividade no caderno e organizar este caderno com capricho, é para que vocês não deixem de desenvolver a escrita cursiva, que é muito importante para o nosso desenvolvimento cognitivo, para a organização do nosso texto, para que a nosso texto fique manual, né, manuscrito, fique legível, tá bom? Fora outros benefícios aí provados pela ciência em relação à escrita à mão, tá bom? Vocês podem procurar aí. Outra coisa, muita gente respondendo aí de forma inadequada, então não sei, não gostei, enfim, essas não são questões que estão ligadas à aula, então eu peço que vocês não façam essas questões, não façam essas respostas, né? Porque não cabe aqui no contexto de atividade escolar, tá bom, pessoal? Letra maiúscula, de olho na ortografia, na pontuação, na clareza da sua resposta, tem que ter começo, meio e fim, como qualquer outro texto, tá bom? Então caprichem, porque essas respostas vêm para nós normalmente, como se tivesse no caderno, tá bom? Vamos lá. Para você, o que significa a expressão dar liga, né? Por que ele utilizou essa palavra dar liga? Tem uma intencionalidade nisso. Por quê? O que significa dar liga para você?
Letra B. Qual a relação do título? Deu liga com o texto, né? Em relação ao texto. O que tem a ver o título com o texto, com o todo do texto, sobre a abordagem do texto, ok? Letra C. Por que esse texto pode ser considerado uma resenha e não um resumo ou sinopse? Tá bom? Então vocês vão aí refletir por que ele é uma resenha e não é somente um resumo. Podem levantar hipóteses, viu, pessoal? Não tenham vergonha, medo de responder, tá bom? Porque depois, no final do bimestre, a gente vai chegar a uma conclusão, né? No final de cada atividade, a gente vai chegar a uma conclusão que vai fazer com que vocês mesmos corrijam qualquer tipo de erro, equívoco que houver, tá bom? Qual que é o produto cultural que é objeto da resenha? E qual o público-alvo? Qual é o público-alvo desse texto, né? Qual produto cultural que está ali naquele texto, está sendo resenhado no texto? É uma música, é um álbum musical, é uma série, é um filme, é um livro? O que é? E para quem se dirige, né? Qual que é o público-alvo desse texto? Ele foi feito, o autor escreveu pensando em qual tipo de leitor? Tá bom? Mais jovem, mais idoso, médico, adolescente, enfim. Qual é o público-alvo? Qual é o assunto central exposto pelo autor? Nós perguntamos aqui, ó, qual que é o produto cultural? Agora, qual que é o assunto em relação a esse produto cultural? Qual que é o assunto central? Qual que é o assunto que está no centro, no foco desse texto, né? E que foi exposto pelo autor da resenha em relação ao produto, tá bom? Letra F. Com qual propósito o autor escreveu o texto Deu Liga? Que objetivo que ele tinha em mente para escrever o texto Deu Liga? E aí, na atividade 3, nós vamos analisar alguns recursos linguísticos e como esses recursos produzem sentido na hora de eu ler o texto, tá bom? Letra A. Depois de ler o texto integralmente, o que você percebeu sobre o tipo de linguagem utilizada? É uma linguagem mais formal ou mais informal? Responda aqui pra gente. Letra B. O autor utiliza adjetivos. Vocês com certeza já estudaram aí essa classe de palavras, adjetivo. O adjetivo, pessoal, é aquela palavrinha responsável por caracterizar, por trazer uma qualidade positiva ou negativa, uma característica ao texto, ao substantivo em especial, tá bom? Então, ele utilizou essas palavras para qualificar aí ou desqualificar elementos citados no texto. E aí eu coloquei um exemplo de uso de adjetivo. Está em destaque aqui nesse trecho. Ó. Após o irregular Batman versus Superman, o trágico esquadrão suicida, é muito bom ver os personagens da DC ganhando destaque e profundidade em cena. Pessoal, olha só, irregular é um adjetivo, trágico é um adjetivo, né? Eles estão qualificando, irregular está qualificando, né, dando característica para o filme Batman versus Superman, né? O autor utilizou irregular para caracterizar esse filme. E para o filme Esquadrão Suicida, ele utilizou o adjetivo trágico. Percebam que eles vêm antes dos substantivos a que eles se referem, não é isso? Substantivo Batman versus Superman e Esquadrão Suicida, que são nomes próprios dos filmes aí. Então, estão vindo antes. Cite mais 2 trechos, aí vocês vão escrever, sem preguiça, hein, pessoal? Cite mais 2 trechos em que o uso de adjetivos é empregado para tal finalidade. Qual a finalidade, pessoal? Qualificar ou desqualificar elementos citados. Aqui, ó, ele qualifica ou desqualifica o filme? Esses filmes aqui, ó. Vocês podem achar também um que qualifica. É claro que aqui está desqualificando, né? Irregular é uma coisa negativa, trágico é uma coisa negativa. Podem achar adjetivos que qualificam positivamente também, tá bom? E aí na letra C, aí nós temos um trecho, Ben Affleck segue bem no papel, passando de forma clara a impressão de que estamos diante de um sujeito já cansado de tudo aquilo. Nesse trecho, respectivamente, as palavras destacadas, né? Bem e de forma clara, aqui é uma locução, né? Modificam as formas verbais, segue e passando, acrescentando a essas palavras qual ideia?
Percebam, ó, Ben Affleck segue bem no papel. Bem está modificando qual palavrinha? A palavra segue, a forma verbal segue, do verbo seguir, não é isso? Que ideia que ela traz? Segue bem, passando de forma clara. Elas são ligadas a verbos, elas não são adjetivos mais, elas são advérbios, estão trazendo uma circunstância para o verbo seguir e para o verbo passar, não é isso? Elas trazem circunstâncias de quê? De modo, de tempo, de oposição ou de lugar? Vamos lá, modo aqui é maneira, né? A maneira que a pessoa seguiu é a maneira que ela passou ou é o tempo? Bem aqui, será que ele traz ideia de tempo para o verbo seguir? Reflitam, pessoal. Letra D. Há na língua um recurso linguístico chamado de neologismo, que consiste na criação de novas palavras ou na aplicação de novos sentidos a palavras já existentes. Como no seguinte exemplo. Aí eu coloquei um exemplo para vocês do que é um neologismo, tá bom? Por estar desempregado, meu pai comprou um carro e entrou na uberização do trabalho. Olha, esse radical aqui já faz a gente lembrar de algo, né? Esse processo de criação, né, se dá devido à capacidade de ampliação que o léxico de uma língua natural possui, assim como a língua portuguesa. Léxico é o conjunto de expressões, de palavras, tá bom, pessoal? Isso ocorre no seguinte trecho do texto lido, da resenha. Vamos lá. Sem querer despertar o ódio dos fãs da DC, é evidente que há uma clara marvelização no que se diz respeito ao tom do universo cinematográfico. Responda, pessoal. Com qual finalidade? Sentido, né? Que sentido que está sendo trazido para o texto? O autor traz esse neologismo, já sabemos o que é um neologismo, tá? Temos o exemplo aqui, ó. Com que finalidade ele faz, né? Ele traz esse neologismo ao texto? O que ele significa, marvelização? Por que ele traz para o texto? Né? Para facilitar alguma coisa? Para atingir determinadas pessoas, um público mais específico? Com qual sentido que ele usa esse neologismo? Tá bom? Então essa é a reflexão, as atividades aí que vão fazer vocês refletirem sobre o texto lido na semana anterior. Está bem tranquilo, hein, pessoal? Qualquer dúvida, envie e-mail aí para o professor, o qual vocês já têm, tá bom? Ou entre em contato conosco para a gente tirar dúvidas de vocês e podem ter certeza que a gente vai estar analisando aí as respostas de vocês, ok? Bons estudos, fiquem bem e até a próxima semana.